Era uma quinta-feira à tarde quando Ana, uma jovem de 28 anos, caminhava lentamente pelo parque da cidade. O céu estava nublado, mas havia uma tranquilidade no ar que fazia Ana se sentir em paz. Ela tinha acabado de sair do trabalho e decidiu que antes de ir para casa, precisava de um tempo para si mesma. Sentada em um banco de madeira sob uma árvore frondosa, Ana fechou os olhos e começou a meditar sobre sua vida. Embora estivesse agradecida por tudo que possuía, uma carreira promissora, amigos leais e saúde, havia um vazio persistente dentro dela, algo que desejava profundamente mas não conseguia alcançar. Ana sempre teve fé e nos momentos de solidão, costumava se voltar para sua espiritualidade em busca de conforto. Lembrava-se das histórias bíblicas que lia quando criança, e uma em particular sempre tocava seu coração. A história de Ana, que desesperadamente queria ter um filho e buscou auxílio divino com toda sua fé. De olhos ainda fechados, Ana sussurrou uma oração. Querido Deus, começou com a voz baixa e sincera. Assim como Ana, eu venho pedir a ti com um coração cheio de desejos. Eu não sei o que o futuro reserva para mim, mas ajuda-me a confiar em ti enquanto espero. Ela respirou fundo. Obrigado por todas as coisas boas que já me deste. Amém. Cheia de esperança renovada, Ana abriu os olhos e observou a vida ao seu redor no parque. Crianças brincando e rindo, pássaros cantando, o vento gentilmente balançando as folhas das árvores. Foi nesse momento que sentiu uma paz interior acompanhada por uma certeza de que tudo o que desejava viria no tempo certo. Estava pronta para seguir adiante, com gratidão e paciência no coração. Fim. Morava na cidade de Susa uma jovem judia chamada Esther. Após perder os pais, foi criada pelo primo Mardoqueu, que a tratava como filha. O rei Assuero, governante da Pérsia, estava em busca de uma nova rainha e, encantado pela beleza de Esther, escolheu-a para assumir esse papel. Na opulência do palácio, Esther vivia entre o luxo dos aposentos reais e a saudade dos princípios que norteavam sua vida entre o povo judeu. Apesar de sua nova posição, algo dentro dela sempre dizia que sua história estava apenas começando. Certa noite, uma inquietação a remoía por dentro. Descobriu que o ardiloso Amã, ministro do rei, havia tramado contra seu povo, ameaçando exterminá-los. Esther sabia que deveria agir, mas aproximar-se do rei sem ser chamada era arriscado, poderia custar sua vida. Movida pela fé e pela coragem que admirava nos que vieram antes dela, Esther passou 3 dias em jejum, orando fervorosamente. Cada momento sem alimento nutria sua determinação, e sua oração constante a lembrava da resiliência daqueles que buscavam Deus em tempos de dificuldade. Com confiança e reforçada pelas orações de seu povo, Esther se preparou para entrar na câmara do rei. Vestiu-se com seus trajes mais finos, cada detalhe cuidadosamente ajustado para refletir a respectiva dignidade e preparação. Quando adentrou ao salão, a reverência ao rei se misturou com o silêncio expectante. Assuero, ao vê-la, estendeu seu cetro de ouro, sinal de que ela poderia falar. Determinada e astuta, Esther convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o jantar, sua inteligência brilhou ao conduzir a conversa, revelando lentamente o perigo que ameaçava seu povo. O rei, ao descobrir a verdadeira face de Amã e seu plano nefasto, ficou indignado. Esther, com sua eloquência e amor pelo seu povo, conseguiu não apenas salvar a si mesma, mas garantir a segurança de todos. Fim. Débora é uma figura notável na história de Israel, uma mulher que desempenhou um papel fundamental em seu tempo como profetisa e juíza, guiando seu povo em momentos de grandes adversidades. Em uma época em que os israelitas estavam sob constante ameaça dos cananeus, Débora surge como uma liderança visionária, cheia de sabedoria e coragem. Débora vivia numa época em que os israelitas estavam sofrendo sob o jugo de Jabim, rei dos cananeus. Esse reino, comandado pelo temível comandante Sísera, possuía 9 centenas de carros de ferro, que eram a principal força militar dos cananeus, o que tornava a resistência israelita quase impossível.
Sentada sob uma palmeira entre Ramá e Betel, nas colinas de Efraim, Débora transmitia suas profecias e julgamentos aos filhos de Israel que vinham consultá-la. Foi durante um desses momentos de consulta divina que ela recebeu uma mensagem de Deus, instruindo-a a convocar Bará, filho de Abinoão, para tomar a frente das hostes israelitas. Bará, inicialmente hesitante, só concordou em ir à batalha sob a condição de que Débora o acompanhasse, tamanha era a confiança que sentia na sabedoria e presença da profetisa. Débora prontamente aceitou, e com isso, selou uma parceria extraordinária. Com coragem renovada, Bará reuniu 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marchou ao Monte Tabor para enfrentar as forças de Sísera. A batalha era feroz e quase perdida, mas a intervenção divina, que Débora havia anunciado, trouxe uma chuva torrencial que incapacitou os carros de Sísera, virando a maré a favor dos israelitas. Bará avançou impiedosamente, obrigando Sísera a fugir a pé, acabando por encontrar seu destino nas mãos de outra mulher extraordinária, Jael, que o matou em sua tenda. A vitória foi completa e celebrada por Débora e Bará com um cântico triunfante de agradecimento e louvor, imortalizando a intervenção divina e a união de forças entre Débora e Bará. Débora não apenas inspirou seu povo a vencer uma batalha aparentemente impossível, mas também estabeleceu um período de paz que se prolongou por 40 anos. Sua liderança sábia, sua coragem e sua fé inabalável continuam a ser inspiração para gerações subsequentes. Sua história é um lembrete poderoso da força da liderança feminina e do impacto duradouro que a coragem e a fé podem ter na história de um povo. Apesar de ser um período de crise e desafios, Débora mostrou que com determinação e cooperação, até o mais ameaçado dos povos pode encontrar esperança e resistência. Fim. Miriam cresceu em um tempo de opressão para seu povo. Os hebreus eram escravos no Egito, e sua família, embora de origens humildes, era destinada a um propósito grandioso. Desde jovem, Miriam mostrou-se astuta e valente. Foi ela quem vigiou atentamente o cesto de junco onde seu irmão Moisés, ainda bebê, foi colocado no rio Nilo, garantindo sua segurança até ser encontrado pela filha do faraó. Anos se passaram, e Miriam, junto com seus irmãos Moisés e Arão, emergiu como uma líder carismática entre os israelitas. Ao lado de seus irmãos, testemunhou as pragas que assolavam o Egito e o clamor crescente por liberdade entre seu povo. Moisés era o porta-voz de Deus, Arão seu intérprete, mas Miriam tinha um papel igualmente vital, era profetisa, a voz de esperança. Quando finalmente o faraó permitiu que os israelitas partissem, Miriam estava entre os líderes que conduziam a multidão pelo deserto na direção da terra prometida. No entanto, o êxito parecia efêmero quando se viram encurralados entre o Mar Vermelho e os exércitos de Faraó que se aproximavam. A celebração transformou-se em desespero, mas foi neste momento de crise que a fé e a liderança de Miriam brilharam. Após a miraculosa travessia do mar, que se abriu em paredes de água deixando um caminho seco para os israelitas, Miriam ergueu-se entre as mulheres de seu povo. Com um tamborim nas mãos, liderou-as em cântico e dança. Ela cantou: "Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro." Sua canção não foi apenas de júbilo, mas de celebração da libertação e da demonstração do poder divino. Miriam, através de sua música e liderança, fortaleceu a fé dos que estavam ao seu redor, demonstrando que a verdadeira liberdade não era apenas escapar das correntes físicas do Egito, mas também se libertar das cadeias do medo e da dúvida. Sua presença entre os israelitas não era apenas a de uma profetisa, mas a de um símbolo perene de fé e resistência. A história de Miriam nos ensina sobre coragem e inspiração em tempos de adversidade, e seu legado ecoa em cada nota de sua canção de vitória ao Senhor. Fim. No calor intenso do meio-dia, enquanto seus discípulos buscavam comida na cidade, Jesus sentiu-se compelido a passar por Samaria, um lugar que muitos judeus evitavam devido às antigas inimizades entre judeus e samaritanos. Chegando a um poço, Jesus encontrou uma mulher samaritana que se surpreendeu ao ouvir Jesus pedir-lhe água. "Como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana?",
perguntou ela. Essa simples conversa transcendia normais sociais e culturais. Naquele tempo, era impensável para um homem judeu dirigir a palavra a uma mulher e ainda mais a uma samaritana. Porém, Jesus, sempre desafiando as normas restritivas, aproveitou aquele encontro para trazer uma mensagem profunda. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água, você lhe pediria, e ele te daria água viva, disse Jesus. Confusa, mas intrigada, a mulher perguntou como ele poderia oferecer água viva sem sequer um balde para tirar água do poço. Jesus respondeu que a água que ele oferecia saciaria qualquer sede para sempre, referindo-se ao alívio espiritual e à vida eterna. Conforme a conversa progredia, Jesus revelou seu conhecimento profundo da vida dela, mencionando que ela já havia tido 5 maridos, e o homem com quem vivia atualmente não era seu marido. Atonita com a percepção de Jesus, a mulher percebeu que este não era um homem comum. A interação culminou com Jesus se revelando como o Messias esperado. A mulher, cheia de fervor e alegria, correu de volta à cidade, contando a todos sobre sua experiência, dizendo: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?" O testemunho dela foi poderoso. Muitos samaritanos vieram ouvir Jesus por conta da palavra dela, e muitos mais creram, reconhecendo-o como o Salvador do mundo. A vida da mulher samaritana foi transformada, e através dela, o eco do Evangelho se espalhou. Esse encontro ensina mais que uma simples transformação individual, mostra o poder do testemunho, o impacto de quebrar barreiras e a universalidade da oferta de salvação. Ensinando-nos que, independentemente de nosso passado ou de onde viemos, a graça e o amor estão ao alcance de todos.